uma cópia desse vídeo, já que a gente vai fazer aqui a apresentação do planejamento estratégico. Tá? Obrigado. Muito obrigado, Isaac. Muito obrigado. Então, por isso eu vou fazer essa exposição daqui. Por isso também não estou usando o quadro, porque a gente vai precisar depois de um irmão ou irmã que faça a junção do vídeo com os slides, né? Criar então uma arte aí, porque de vez em quando eu vou me reportar aos slides. Pode já deixar ele todo completo, pode clicar mais uma vez para aparecer todo ele. Não, volta. Está escuro mesmo, né? Não dá para vocês verem. Durante o dia é sempre mais complicado, mas eu vou lendo para vocês e à medida que eu for lendo, vocês vão conhecer o que está escrito ali. Eu vou começar a aula falando por que planejar. Por que nós estamos fazendo um planejamento estratégico? A base bíblica para isto, nós acreditamos que sim. Depois, nós vamos apresentar dentro desse planejamento estratégico que a gente chama de missão da igreja. Vamos falar um pouco sobre esse objetivo nosso. Como é que a gente, as 3 palavras que eu já falei para vocês, né? Estruturar, evangelizar e educar. E, ao final, nós vamos apresentar um cronograma de como que a gente vai colocar isso na prática. Não sei se você que está... Vocês todos estão no fundo, não querem chegar mais perto? Acho que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem, viu? Os que estão lá no fundo vão conseguir ler. Aqueles que puderem vir mais à frente eu vou agradecer também, porque fica mais fácil para mim. Senão a gente já fica tão longe de vocês. Ah, você vai planejar? Eu vou tentar fazer uma projeção. Ah, tá bom. Aí pode usar direto aqui do meu computador, eu ponho ele aí, se for o caso. Vá montando aí. Eu faço isso. Então traz a lousa de volta, por favor. Meus irmãos, ali onde você está vendo uma tarja escura, ali está escrito assim, Planejamento Estratégico, Igreja Presbiteriana de Vila Formosa, 2013 a 2016. O moto, tudo para a glória de Deus. Nós temos por objetivo, em lugar da gente trabalhar anualmente, trabalhar por um período. Procurar estruturar melhor o período. É muito ruim quando a gente trabalha sem um planejamento de mais longo prazo. Há coisas na igreja que a gente interrompe para recomeçar. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um diretor de departamento infantil. Começa o diretor, está trabalhando, reúne os professores, aí no ano seguinte eu mudo. Nem é bom mudar, por isso a gente nem muda tão rápido. Mas entra outra pessoa, ela segue uma outra direção, ou seja, o trabalho não cresce, ele não se constrói, ele está cada vez andando numa direção. Agradeço aí vocês aí da técnica, viu? Então a ideia é a gente trabalhar com um planejamento um pouco mais consistente. Fizemos esse primeiro para 4 anos. E o objetivo é a gente organizar melhor os nossos esforços. A frase é assim, organizar os esforços da IPBVF, da Igreja de Vila Formosa, na busca de melhor administrar os recursos à nossa disposição. Então isso envolve tudo, recursos humanos e recursos financeiros, recursos físicos. Estabelecer metas realizáveis de curto, médio e longo prazo com o propósito de direcionar os esforços empenhados na igreja. A SAF está trabalhando numa perspectiva, a UPH noutra, a Mocidade noutra, a UPA em outra, o CP em outra, só para falar das sociedades. E nós queremos tentar juntar todo mundo para a gente trabalhar numa perspectiva única. Então, por exemplo, nós vamos fazer um projeto de evangelismo. A SAF está fazendo um projeto de evangelismo de casa em casa. Aí vão 5 irmãs fazer esse projeto. A Mocidade faz evangelismo no Solid Rock. Aí vão lá no Solid Rock mais 6, 7 pessoas. E veja, nós estamos atingindo 2 pontos, mas atingindo fracos 2 pontos. Só pegando esses 2 elementos, se a gente juntasse os esforços. Nós vamos junto com a SAF de casa em casa, já são 14 pessoas. Nós vamos... Agora todos no Solid Rock. Então, a gente tentar reunir, organizar, melhorar o uso dos recursos. Tá bom?
Você está passando aí, obrigado por passar. É isso que eu estou dizendo nesse próximo slide. Pode passar o próximo. Um outro objetivo é oferecer um subsídio para que as diversas lideranças da igreja, nas diversas áreas, colaborem de forma conjunta e organizada para o crescimento da igreja. A igreja cresce quando a gente trabalha para isso. Às vezes a gente fica sentado esperando, nós vamos orar para Deus aumentar o rebanho, para Deus fazer as coisas acontecerem. E crescimento não é só numérico, mas é também numérico. Chega lá? Nossa, cabo comprido, rapaz. Obrigado. E se a gente projetar isso aqui, não fica bom? Lá na pedra, né? É. Põe lá, vamos ver. Pode ficar bom mesmo. Só que ele ainda não está aparecendo lá. Não é ele que está. O que eu aperto aqui para ele aparecer lá, Edson? F5? F5 já está. Apareceu. Ah, melhorou. Não, tá bom. Dá para ler, não dá, gente? Dá pra ler? Aí atrás? Tá melhor que lá em cima. Tá muito bom. Aí só tira aquele quadro lá, não sei se atrapalha alguém ali no canto. Então assim, o objetivo disso é dar um subsídio para... Como é que é aqui? É o mute. O mute apaga. O mute acende de novo. Não, vou deixar aceso o tempo todo. E para ir para frente? Page, né? Não. Aí lá. Então tá bom. Oferecer o subsídio para as lideranças. Assim, é dizer, a liderança da UPH fala assim, o que nós vamos planejar? Olha para o planejamento estratégico e fala, olha, nós temos que ir nessa direção. Facilita o trabalho da liderança. A Sônia Viloslaro foi eleita, né, Sônia? Presidente da SAF, junta a diretoria, aí vamos planejar. O que a gente vai fazer? Olha o planejamento estratégico e fala, nós já sabemos, vamos fazer isto. Essa é uma ideia da gente começar a organizar os nossos esforços para o crescimento da igreja. Então, uma ideia que o conselho está apresentando para toda a igreja, e todas as lideranças têm que assumir esse projeto. Porque também não adianta ser um projeto só nosso. É um projeto que cada membro da igreja tem que conhecer e falar assim, olha, eu como membro da igreja de Vila Formosa, sei que a minha igreja está trabalhando para isso. Então tudo que eu ver por aí sobre isso, eu vou trabalhar. Eu vou fazer, vou usar como recurso no meu trabalho da igreja. Por que um planejamento estratégico? Alguém abre aí para a gente em Lucas 14, 28. E leia bem alto. Leia bem alto. Eu acho que aqueles microfones que eles puseram aí deve captar a sua leitura. Ou então o Sidney vai fazer aqui um papel, levar o microfone para você. Obrigado, Sidney. Lucas 14, 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Jesus Cristo está fazendo uma pergunta, e essa pergunta servia aos discípulos. Jesus não está fazendo planejamento estratégico, mas Jesus deixa muito claro que esse conceito de planejamento é algo muito oportuno. É evidente que a gente sabe que a obra é do Senhor. Vocês vão ver mais para frente que é isso que nós estamos baseados. A obra é do Senhor, o crescimento vem pela obra do Senhor, é o Espírito Santo que dirige a igreja, mas Deus nos deu capacidade para planejar, meus irmãos. Nós fazemos isso na nossa vida. Se nós não fazemos bem isso, as coisas tumultuam na nossa vida e na igreja também. Além das razões que já foram apontadas, que eu falei lá atrás, quando afirmamos nossos objetivos, é importante considerar que esse planejamento estratégico tem a função importantíssima dentro da instituição, de uma instituição bem organizada, bem administrada, que é definir os seus objetivos, propósitos e estratégias. Aonde a gente quer chegar, as coisas que nós queremos fazer e como fazê-las. Isso é muito importante. Não é uma tentativa de substituir a providência divina.
ela é suficiente para nós. Ela é parte da providência. O saber planejar é parte da providência divina. Nós não estamos substituindo o poder de Deus. Ao contrário, estamos sendo usados como instrumentos do poder de Deus. É Deus quem ilumina os seus filhos, dirigindo os pensamentos para traçar objetivos e estratégias. Abra lá em 1 Coríntios 3,9. 1 Coríntios 3,9, os princípios estabelecidos pelo apóstolo Paulo, a visão do apóstolo Paulo de como Deus usa as pessoas. 1 Coríntios 3,9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. De Deus somos o que, meus irmãos? Cooperadores. O que é um cooperador? Cooperador é alguém que trabalha junto. Deus não faz a obra sozinho, não porque Ele não possa. Ele quer nos dar o privilégio de fazer. O Senhor nos escolheu como instrumentos para fazer a sua obra. É muito estranho um crente que cruza os braços e fica esperando Deus fazer, que não se coloca nessa posição de cooperadores, ou de cooperador. Um crente que cruza os braços para fazer, ele não entendeu essa mensagem. Um edifício chamado igreja, ou a lavoura chamada igreja, ela é feita no concurso da obra de Deus e da obra dos homens. A obra de Deus se realiza através da obra dos homens. Por exemplo, quem foi que pregou o evangelho para Lídia? Quem foi que pregou o evangelho para Lídia se converter na cidade de Tiatira? Paulo. Por que Deus não mandou um anjo? Lídia já estava procurando um Deus mesmo, porque Paulo era um instrumento. Deus coordena a ação dos homens. Mesmo no livro de Atos dos Apóstolos, vocês conhecem a história, nem todos, mas vou adiantar aqui para vocês. Paulo fazia planos, nem todos os planos estavam de acordo com os planos de Deus. Às vezes Paulo fazia planos de voltar para as igrejas, para voltar a pregar nas igrejas onde ele já havia plantado o evangelho, e Deus falou, não, você vai passar a Macedônia. Mas isso não eliminava na cabeça de Paulo a necessidade de ser cooperador, de planejar. Deus pode mudar os nossos planos? Pode. Deus pode frustrar os nossos planos? Pode. Deus se agrada que não façamos planos? Não. Somos cooperadores. A nossa parte é se dedicar a pensar com a cabeça, com a mente, com o coração de Cristo na obra do Senhor. Então, para mim, um planejamento estratégico, ele é importante porque ele faz com que nós nos tornemos cooperadores mais ajustados. A nossa cooperação, ela não acontece por acaso, ela acontece de uma forma disciplinada, determinada. Segunda coisa, o planejamento estratégico de ações na igreja não é tentar impor um projeto para Deus. Até aqui, Deus, o nosso projeto, agora o Senhor trate de abençoar. Mas uma disposição de alcançar o propósito que Deus já colocou. Nós não vamos fazer um planejamento estratégico que não esteja de acordo com a vontade revelada do Senhor na Escritura. Então indo à Escritura e olhando, Senhor, o que o Senhor espera da sua igreja? Então nosso planejamento também não é um planejamento que não tem a ver com a própria vontade do Senhor. Nós não vamos impor um projeto a Deus. Nós vamos dizer, Senhor, dentro disso que o Senhor colocou para nós, queremos fazer isso. É um ato de buscar obedecer o próprio chamado de Deus para a igreja. Efésios 4,15. Alguém pode ler isso aí para nós? Efésios 4,15. Mas seguindo a verdade, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, seguindo a verdade.
olhando para a verdade, amando a palavra e o que Deus diz, é que nós crescemos em todas as coisas. Então o planejamento estratégico é um resultado justamente do nosso amor à vontade de Deus. E um outro texto, Eclesiastes 11:1, esse é um texto bem curioso do Velho Testamento. Quem é que está com o microfone aí agora para ler? Espera só um pouquinho. É o Marco? Só um pouquinho, Marco. Esse é um texto curioso do Velho Testamento, né, do sábio Salomão. E eu quero que você aprenda a usar esse texto para a sua vida. Leia aí para a gente. Pode ler. 11:1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Nós entendemos que nesse texto o Senhor propõe você usar seus recursos. Use os recursos que você tem. Deixe esses recursos trabalharem. E Deus abençoa esses recursos. E você colhe os resultados do seu trabalho. Do jeito de Deus, é verdade. Mas você colhe os resultados. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. O Senhor realiza a sua obra. E o nosso papel é lançar os nossos recursos sobre as águas. O planejamento estratégico é uma obra administrada por Deus. É uma ferramenta que é de administração da igreja. Mas nós entendemos que ele é administrado por Deus, definindo melhor aonde queremos chegar e que igreja desejamos ser dentro de um determinado prazo. Usemos então os nossos recursos de maneira cada vez mais inteligente, aproveitando o melhor do nosso tempo e dos nossos recursos. Quarta-feira passada, eu dei estudo bíblico, tinham 3 irmãos presentes. Então nós ligamos os aparelhos, 4, 5, tinha um diácono e um irmão no som. Ligamos os aparelhos, acendemos todas as luzes, abrimos as portas e funcionamos. Eu preparei uma primeira aula sobre o final dos tempos, os acontecimentos do fim dos tempos. Preparei a aula, o material e apresentamos para 4 irmãos. Não que valeu muito a pena apresentar para os 4 irmãos. Muito mesmo. Primeiro porque eu tive de estudar o tema. Isso ajuda muito, porque os estudos bíblicos ajudam porque eu estudo. Segundo que a gente está compartilhando o que a gente viu, mas é para pouca gente, vocês concordam? A maioria de vocês não sabe nada. Desculpa falar assim tão rasgadamente, né? Não sabe nada sobre o final dos tempos, como a Bíblia diz para a gente esperá-lo. E, como disse o Sidney, uma frase muito interessante, passamos por mais um final do mundo, né? E tinha crente achando que era possível que fosse mesmo. E nós não sabemos nada sobre isso. Mas poucos aproveitam a estrutura que a igreja oferece. Não é o pastor Maurício, é a estrutura que a igreja oferece. Então você vê, nós estamos usando um recurso, não é de uma forma inteligente. Nós precisamos aprender a usar de forma inteligente o que a gente tem. Você liga a televisão na sua casa, deixa ela ligada na sala e fica no quarto fazendo limpeza? Vocês fazem isso? Vocês não estão usando o recurso de forma inteligente. Estão gastando energia e não estão lá para aproveitar a energia que vocês vão pagar depois. Alguém deixa a geladeira com a porta aberta? Não, isso vocês já sabem usar, mas tem aquelas geladeiras que precisam ter sinal de alerta, né? Porque tem gente que esquece. Então, gente, nós precisamos usar os recursos que nós temos de forma inteligente. E um planejamento serve para a gente fazer isso. Às vezes nós temos assim, olha, custou, olhando para o lado financeiro, não estou me mexendo muito porque estou gravando, né? Olhando para o lado financeiro, nós estamos investindo numa construção. Ficou mais confortável o banco,
está mais fácil de limpar a igreja, está mais bonita, ainda não terminou a obra, mas já está melhor. É melhor para você convidar um visitante. Você convidava um visitante, você tinha vergonha porque o piso estava furado, o teto estava caindo. Vamos lá na minha igreja, é tão bom lá. O banco era desconfortável, agora está melhor. Só que agora a gente tem que usar esse recurso, nós estamos investindo nele. Então esse prédio não pode ficar, por exemplo, parado uma semana inteira, para a gente usar ele apenas um dia, numa única oportunidade à noite, para enchê-lo. Vocês concordam com isso? Nós não temos aqui um recurso à nossa disposição que está sendo subutilizado? A prefeitura nos oferece isenção. É isenção e imunidade, doutor Sidemir? De IPTU. Imunidade. Imunidade de IPTU. Porque a própria prefeitura entende que esse prédio tem uma utilidade pública, uma utilidade social. Então, tem que ser usado. Então você vê, tudo isso é uma maneira de, olhando para o nosso planejamento estratégico, planejar o que a gente vai fazer e como vai usar os recursos que Deus nos deu. Lançar o nosso pão sobre as águas, sem medo. Tem uma passagem em 1 Coríntios 16, projetos de Paulo. Leia aí para a gente, vai colaborar. Irei ter convosco por ocasião da minha partida. Minha Bíblia é nova. Sim, ela vai falar do projeto dele para a Espanha. Projeto. Ele vai ter com os judeus para realizar os seus projetos. Pela passagem pela Macedônia. Por que devo percorrer a Macedônia? Aí ele vai falar o porquê deve percorrer. E bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Realmente, a senhora leu um texto em que o apóstolo Paulo revela essa visão que ele tem da oportunidade, o sentimento de planejar como atingir aquela oportunidade. Muito oportuna a leitura. Irmãos, o próximo slide é o que deve conter um planejamento estratégico. Eu vou passar bem rápido, isso aqui é mais técnico. A primeira coisa é um diagnóstico de como nós estamos. O conselho fez esse diagnóstico numa reunião. Fomos lá para um sítio, passamos um dia inteiro fazendo um diagnóstico da igreja. Ele rendeu esse quadro aqui que eu tenho impresso, com 1, 2, 3, 4, 5 laudas. Um diagnóstico geral. Lógico que não deu para fazer de tudo pormenorizado, mas um diagnóstico geral. De onde nós estamos, o que está precisando ser feito. Falamos do trabalho desde a área pastoral até detalhes como, por exemplo, documentação da igreja. Então nós fizemos esse trabalho de diagnóstico, avaliamos o que existe, apontamos necessidades, examinamos os recursos que nós temos e definimos algumas prioridades. O segundo ponto de um planejamento estratégico é estabelecer os objetivos. Aí numa outra reunião nós nos assentamos e fizemos justamente isso. Quais são os nossos objetivos? Eu vou falar mais para frente lá, mais claramente. Um terceiro aspecto é quais as estratégias para atingir esse objetivo. Então, sentamos nessa mesma reunião dos objetivos, falando o que a gente vai fazer para atingir isto. Que nós também vamos apresentar já já quando a gente estiver falando sobre missão, sobre o cronograma. Avaliação. De tempos em tempos nós faremos uma avaliação de onde estamos. Então assim, a igreja vai fazer um cronograma e nesse cronograma já está colocado no cronograma geral da igreja, dias de avaliação. O que nós queremos fazer nesse dia? Chamar todos vocês, aqueles que querem participar, querem vida ativa na igreja, vamos sentar e vamos conversar só sobre isto. Vamos avaliar. O que nós fizemos até aqui? Tá bom?
Hora de trabalhar. Vou ler só essas. Tem mais, não são só 4 não. Tem mais. Ah, não, é isso mesmo, 4. Suas ideias serão todas importantes. Elas construirão um edifício. Suas orações sustentarão sua fé e serão usadas para sustentar todos os demais. Não vamos fazer isso sem oração. Tanto é que é um planejamento, vou adiantar um planejamento aqui para o Grupo Ministério de Oração. Grupo Ministério de Oração, não quero fazer o convite publicamente para a pessoa, depois eu vou fazer particular. Nós vamos mudar a estrutura do Grupo de Ministério de Oração. Haverá 2 ministérios dentro deste ministério. Um ministério que já existe, de segunda-feira, e um ministério itinerante. Oração nas casas. Sem oração nós não vamos seguir adiante. Quando esse grupo chegar nas casas para orar, eu não sei quantas casas esse grupo vai conseguir fazer num ano, mas vai visitar pelo menos uma casa por semana. Esse ministério de oração vai orar pela família que está recebendo. E vai orar pela igreja. Vai chegar para a família e vamos orar pelo nosso plano. Vamos pedir a bênção de Deus. E as orações vão sustentar você e vão sustentar seus irmãos. Que Deus nos dê graça para ser uma igreja de oração. Isso está na raiz desse planejamento. Sua cooperação é essencial para o sucesso de todos. Se você não coopera, se você não faz a sua parte, alguma coisa vai ficar faltando, porque Deus escolheu você. Para fazer determinada obra, Deus escolheu você. Deus não escolheu o pastor Maurício. Ai, por que o pastor não faz isso? Porque essa obra é sua. Ai, por que a irmã, a presidente da SAF não faz isso? Porque talvez essa obra seja sua. Por que ninguém evangeliza? Porque essa obra talvez seja sua. Deus escolheu você, não se omita. A sua cooperação é essencial para o sucesso de todos. Irmãos, a nossa igreja tem um potencial maravilhoso. Eu repito isso aqui tantas vezes. Só que nós estamos muito aquém do nosso potencial. Quem estudou física no colégio sabe que tem a energia. Você tem a energia potencial e a energia cinética do movimento. A segunda, ela é resultado da primeira. Mas tem muita gente que fica só no potencial, não se põe em movimento. Ah, eu tenho tantas ideias para a minha igreja. Senta no banco e fala, gostaria de que isso fosse diferente. E só participa no murmúrio. Trabalhem. Vamos trabalhar. Hora de trabalhar. E por fim, após ter feito tudo o que deveríamos fazer, o que nós devemos dizer? Somos servos. Vamos repetir isto? Somos servos inúteis, porque fizemos só o que deveríamos. Eu pergunto, se quem faz o que deve é um servo inútil, aquele que não faz nem o que deve se chamar como, hein? Como é que é, gente? Se quem faz o que deve é um servo inútil, aquele que não faz nem o que deve, como é que é o nome dele? Servo da misericórdia. Você sabe qual que é o problema? É que quem não faz o que deve não é servo. Não pode ser chamado servo. O servo faz o que manda o seu senhor. Vocês estão entendendo por que nós não podemos ficar omissos? Por que uma vida cristã tem que estar em movimento? Que se ela não estiver, ela não se caracteriza pela essência do que é ser cristão. A essência é servir. Passa para o segundo slide. Ah, não, sou eu que tenho que passar. Eu estou pensando que está lá em cima. Sou eu que vou passar. Espera aí, gente. Escatologia futura, não é isso? Planejamento estratégico. Opa, não, esse é o que eu já estou fazendo. Desculpa.
Esse aqui, missão, valor. Opa, unidade. Pera lá, que a tecnologia é boa, mas às vezes a gente tropeça nela. É esse aqui. Já vai para a apresentação direta. Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Irmãos, nós não trabalhamos para pessoas. Nós não trabalhamos para atender a um determinado interesse. Nós não devemos trabalhar para nós mesmos. Nós temos de ter consciência de que nós somos servos de Cristo. Somos servos do Deus Altíssimo. É para a glória dele que nós estamos trabalhando. É a glória dele o nosso objetivo. Nesse slide aqui eu vou apresentar esses 3 tópicos: visão, missão e valores. Puxa, pastor, isso parece retirado do mundo empresarial. E é mesmo, nós estamos copiando. Mas não é porque nós é do mundo empresarial que nós vamos dizer assim, está tudo errado. Nós temos que ser menos... Nós achamos que não é possível aprender nada com os ímpios. Aliás, para ser bem sincero, eu acredito que foram os ímpios que aprenderam isso conosco e nós perdemos isso. Se você olhar para o ministério do apóstolo Paulo, hoje nós não vamos apresentar, mas o livro de Atos apresenta a estratégia do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha visão da obra. Ele trabalhava com valores determinados e tinha suas estratégias. Por exemplo, só para citar, você pode ler toda vez que o apóstolo Paulo chega numa cidade, ele vai numa sinagoga. Ele vai pregar o evangelho numa sinagoga. Por quê? Ele gostava de sinagoga? Quase sempre ele estava apanhando nas sinagogas. Por que ele ia na sinagoga? Quem sabe? Quem tem uma ideia? Por que ele vai para a sinagoga? As pessoas estavam lá. Era uma reunião religiosa. Ele apresentava primeiro para as pessoas interessadas na religião. Mas em Atenas ele não foi na sinagoga. Por quê? Porque todas as pessoas de Atenas estavam interessadas na religião. Ele viu ali quantos templos eles tinham. Então ele foi para Aerópago. Ele foi lá as pessoas vão me ouvir. Gente, isso é estratégia. Ele está dizendo assim, gente, eu vou onde tem gente para me ouvir. Quando você lê a conversão de Lídia, mas Lídia ele foi numa praia. Mas ele mesmo diz, fui a uma praia onde parecia haver um lugar de oração e tinha gente lá reunida. Como consequência disso, Lídia se converteu e uma igreja foi plantada. Eu falei Tiatira? Tiatira não, né, gente? Filipos. A igreja foi plantada na igreja de Filipos. Isso é estratégia. Isso é visão. O mundo empresarial, de outra maneira, como dizia Calvino, a verdade é sempre de Deus. O conhecimento verdadeiro vem de Deus. Entendeu que a melhor maneira de trabalhar é assim. E nós não podemos ser, isso é do mundo empresarial, vamos jogar fora. A igreja não é uma empresa como as outras empresas, mas a igreja tem de trabalhar de forma inteligente. E nós achamos que isso seja inteligente. Vamos lá para esse enunciado da visão. A Igreja Presbiteriana de Vila Formosa é um instrumento de Deus para espalhar o reino de Cristo na terra por meio da pregação fiel do Evangelho. Também é um local de transformação onde cada um dos seus membros deverá ser educado na sã doutrina da palavra, a fim de que viva para agradar a Deus. Por fim, a Igreja Presbiteriana de Vila Formosa é um local de preparação, pois procura fornecer aos seus membros ferramentas para exercerem em plenitude a sua vida cristã para a glória de Deus. Você vai ver aqui que depois os elementos da nossa missão estão todos presentes aqui. Espalhar o reino de Deus, educar as pessoas e prepará-las, estruturar a igreja. Irmãos, mas a igreja faz tudo isso? Não faz, mas nós temos a visão de que ela deve fazer. Eu acho que não faz. Quando eu falei para vocês naquela avaliação que nós fizemos, naquele
naquele diagnóstico que nós fizemos, nós identificamos muitas fragilidades. Nós identificamos muitas coisas positivas, mas muitas coisas que nós temos falhado muito. Espero que a gente consiga consertar nesses próximos 4 anos. Nossa missão, baseado na visão, nós declaramos nossa tríplice missão com 3 palavras. Vamos repetir. Evangelizar, educar, estruturar. Como eu quero que vocês decorem, eu quero que vocês repitam alto mais. Evangelizar, educar e estruturar. Tudo que a gente for trabalhar nesses próximos 4 anos, nós vamos ligar a estas 3 palavras. A mocidade vai fazer um acampamento. Ai, pastor, o acampamento tem nada a ver com isso, então não vamos fazer esse acampamento. Que nós vamos jogar dinheiro fora não vamos exagerar, né? Nós vamos usar o recurso fora do nosso projeto. E aí nós estamos desperdiçando o recurso. Então nós temos um acampamento, nós temos que trabalhar com isso? Temos. Então, pastor, nós escolhemos, entre aspas, não estou dando sugestão não, estou dando exemplos. Nós escolhemos fazer um acampamento de treinamento para o evangelismo. Atingiu as áreas aí? Completamente. Completamente. Vocês perceberam como a gente vai tentar usar o recurso de uma melhor maneira? As pessoas estão gastando dinheiro num acampamento, por exemplo, e estão gastando dinheiro, e um dinheiro que está fazendo parte de um projeto maior. Que os efeitos podem ser colhidos em outros momentos. Então, irmãos, é esse tipo... Pode falar, minha irmã? Aliás, eu não disse, vocês podem perguntar também. Só que pergunta no microfone que a gente está gravando, aí eu gravo também a sua voz. Deixar a porta da geladeira aberta. Deixar. Tem que fechar. Isso que você acabou de falar. Exatamente. É deixar a porta da geladeira aberta. Exatamente. Eu gastar o recurso de forma inadequada, deixar a porta da geladeira aberta. Obrigado. Boa ilustração. Exatamente, é deixar a televisão ligada. Deixou a luz acesa. A luz do quartinho do fundo ficou acesa. E não tem ninguém lá. Então é isso. Nós queremos acender quando a gente... E usar o máximo do recurso que a gente tem. Tá bom, meus irmãos? Vamos repetir as 3 palavras para a gente não esquecer? Evangelizar, educar e estruturar. Muito bem. Eu estava pensando, não sei, né? Se estruturar, eu pensei, eu vejo de baixo para cima. Eu vejo, né? Não sei. A senhora está vendo certo. Estruturar, pôr o pé no chão, depois educar, ensinar para evangelizar. Então eu vejo as 3 de baixo para cima. Não, a senhora está certa. Assim, na aplicação elas vão acontecer. Inclusive você vai ver no cronograma que na aplicação elas vão trabalhar nessa... Estruturar, quer dizer, elas vão trabalhar estruturar e o evangelizar e educar juntos. E educar, ensinar, para depois partir. E no fundo elas se misturam também. Se misturam, Elas também se misturam. Mas aí a senhora não está errada, não. E, se na hora de citar, não precisa ser na ordem, você só precisa saber as 3 palavras. Você pode citá-las de outra forma, tá bom? Valores. Os valores que norteiam nossa missão e que qualificam a nossa visão são, preste atenção, a certeza de que os filhos de Deus foram comprados na cruz para viver para a sua inteira glória. O preço que Jesus pagou para ter a sua vida aqui na igreja tinha um objetivo, que você servisse a glória do Senhor. Deus tinha um objetivo. Que os filhos de Deus serão restaurados até o dia final e por isso nós insistimos numa vida de busca da santificação. A igreja não pode servir de qualquer jeito, nós temos que ser uma igreja santa, melhor a cada dia, mais purificada. Nós temos que retirar do nosso meio os pecados que nós estamos acostumados com eles. Então, é um projeto de santificação também. São os valores que nós vamos seguir. Que os filhos de Deus serão instrumentos, usados como instrumentos nas mãos do Senhor para alcançar outras almas,
e anunciar a proposta do reino de Cristo, sua justiça e poder. Duas coisas aqui. Nós somos igreja para alcançar outras almas. Isso é básico, gente. Uma pessoa me fez uma pergunta essa semana, que eu fiquei com vergonha de responder, mas eu respondi. Tem algum membro na sua igreja que evangeliza o ano todo? Algum membro na sua igreja que tem assim o hábito de evangelizar o ano todo? Eu falei, o ano todo? Ele falou, o ano todo. Eu falei, olha, se tem, eu não sei, porque não dá para julgar a vida de todas as pessoas. Não, ele fala de coisa simples, ele fala evangelizar assim. Ele falou assim, fala de Cristo para pessoas o tempo todo. Está o tempo todo comprometido em levar uma pessoa para Cristo. Mas a pessoa pode estar comprometida em levar e não falar o tempo todo. Não, sim, o tempo todo que eu digo é um projeto de vida, uma atitude de vida. Ele não precisa falar as 24 horas do dia, nem todos os dias encontrar alguém, mas ele tem uma pessoa que ele está discipulando, aí ele termina de discipular aquela, já começa um outro. Tem alguém? Eu falei assim, olha, eu fui sincero, irmãos, se alguém faz isso assim, um discipulado verdadeiro, vai na casa da pessoa, ora com a pessoa, e está proposta a levá-la para Cristo, aquela pessoa para Cristo, eu não conheço alguém que tenha um projeto. Fala, senhor Adalto. Olha, eu tenho um ponto de vista assim, há anos eu venho fazendo isso. Quando a gente está até dentro de um ônibus, as oportunidades vêm e você não pode perder. Isso aí eu sei que o senhor faz, o Isaac faz, algumas outras pessoas fazem. Direto. Agora, se não vem para a igreja, meu irmão, e se um dia ele aceita Jesus? Esquece, eu não estou falando de vir para a igreja, aí é outra coisa, a obra do Espírito Santo. Você pode falar para ele que eu vou toda semana ensinar a Bíblia. Ótimo, é isso que eu estou falando. Ir ensinar a Bíblia para alguém. É isso. Não sabia que a irmã fazia isso. Esse ano, que bom. A Maria Teodósia também faz todos. Ótimo. Eu tenho uma pessoa da igreja que ela nunca atendeu um cliente sem falar. Eu sei, a dona Dinda. Mas aí você percebe, aí é diferente, igual o senhor Adalto faz. Encontra uma pessoa fortuitamente num ônibus, numa esquina tal, e fala de Jesus. Eu falo assim, um programa de discipulado com alguém. Porque levar a pessoa a Cristo, gente, não é só apresentar, Jesus Cristo morreu por você na cruz e pronto. E daí? A pessoa vai com uma mensagem, ótimo, continue fazendo. Mas eu falo assim, olha, irmão, fulano, eu posso ir na sua casa, falar de Jesus para você, te ensinar Jesus? Tá. Não quer. Então, existem pessoas. Aí ele falou assim, isso não é o dever de todo crente? Fazer discípulos? Isso é um valor, meus irmãos. Nós temos que alcançar almas. Nós temos de alcançar almas. Fala, mãe. As pessoas estão sedentas. Por exemplo... Essa é uma frase que a gente diz muito. As pessoas estão sedentas. Tá, e a gente está dando água para elas? Uma pessoa recebeu uma Bíblia. Não fui eu quem deu a Bíblia para a pessoa. Ela recebeu de uma outra pessoa. E daí ligou em casa. Você pode, na minha casa, explicar como é que eu leio a Bíblia? Pronto, olha, as pessoas estão sedentas. Eu entreguei a Bíblia, mas não falei como é que vai fazer. Pediu outra pessoa. Isso é discipulado, isso é a segunda parte. Isso é sede. Eu não acho que as pessoas estão sedentas. É difícil a gente arrumar uma casa para ensinar a Bíblia. Não, é isso que eu estou falando assim. A gente usa essa frase, as pessoas estão sedentas. Quando a gente encontra um sedento, o que a gente faz? Como é que a gente evangeliza? Você precisa ir na minha igreja. A gente quase sempre está dizendo assim, você precisa ir na igreja. A gente transfere a responsabilidade para alguém. Bom, irmãos, eu só quero enfatizar que esse é um dever de todos nós. Nós estamos examinando 10 catecúmenos. Hoje está indo mais um lá, né? Tem mais um exame, por isso os presbíteros estão ausentes. Estão examinando catecúmenos. São 11 pessoas. Este ano é o que a igreja vai receber de novos membros. 11 pessoas. Não, valeu, lógico. Uma alma que se converte pela graça do maravilhoso Senhor. Uma alma que se converte à alegria no céu.
Mas é pouco. É pouco. Nossa igreja tem que, ao final de cada ano, ter 30 novos membros. Como desejo, pelo menos. Essa média de classe de catecúmenos tem que ser pelo menos receber 15 no primeiro semestre e 15 no segundo semestre. Levando em consideração que nós temos muitos filhos da igreja, filhos de irmãos da igreja, que estão completando 18 anos e ainda não são membros da igreja. Então a gente está entendendo que se estão chegando nessa fase sem essa decisão, está faltando alguma coisa no compromisso dele com Deus. E levando em consideração que a gente tem que trazer gente de fora. Convertidos que tenham tomado a decisão de mudar de rumo nessa vida. Que ainda não conheciam nada de Jesus Cristo, ou não conheciam Jesus e passaram a conhecer. Vamos pensar nisso. E o outro aspecto dessa frase, desse valor, é que o senhor Adalto falou, a gente prega o evangelho, mas nem todas as pessoas vão para a igreja. Mas é nosso compromisso apresentar ao mundo, até para os ímpios, qual que é o projeto de Deus. E a justiça e o poder do reino. Dizer para eles, o caminho de Deus é esse, e se você não segue este, o juízo vem. Vamos mais à frente lá. Quarto. Esses dois últimos são importantes porque eles mostram que nós entendemos de onde vem o nosso poder para fazer esta obra. Primeiro, nós entendemos que a Bíblia é a palavra infalível e inerrante de Deus. Se ela está dizendo que essa é a nossa missão, não adianta inventar outra missão. Não adianta inventar um circo para atrair pessoas. O Evangelho da Prosperidade promete uma coisa verdadeira? Não. Usa um sentimento de ganância para atrair pessoas. Nós não podemos entrar numa missão desse tipo. A nossa missão não é encher a igreja. Nós queremos que ela cresça, que ela enche, mas isso não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é cumprir o mandamento do Senhor. Então, a palavra de Deus é infalível. Se ela disser que uma coisa não deve ser feita, não deve ser feita. E se ela disser que uma coisa deve ser feita, deve ser feita. Ela é a fonte dos nossos valores, ela é a fonte da nossa missão, ela é a fonte da nossa visão. E para finalizar, esta obra é de Deus, não é nossa. Não é porque a gente tem um planejamento estratégico, pronto, agora vai dar tudo certo. Não, nós só queremos viver de acordo com a vontade de Deus e esperamos que o Senhor nos abençoe. Esse é o nosso sentimento, irmãos. Que horas são? Estou sem relógio. 11 horas. Posso apresentar o cronograma? Até que horas eu posso ir? Até 11h15. Esse aqui é o nosso lema, tudo para a glória de Deus. Esse é um lema bem conhecido. É que nós entendemos que isso resume o nosso propósito de vida. Talvez poderia até ser mais específico, mas entendemos que esse propósito geral deve estar no coração de todos. Eu vou colocar o cronograma. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Vamos parar aqui para perguntas, se você tiver. Eu não tenho um laser aqui. Alguém tem um laser aí, daquelas canetinhas a laser, para apontar? Não? Depois, se você quiser, eu vou ver se os nossos técnicos aí conseguem disponibilizar esse Excel. Aqui é uma planilha Excel mal feita, porque fui eu que fiz. Que tem aqui os cronogramas. Aqui você não está vendo o ano de 2000, vai até 2016, está vendo aqui? Aqui é a tela do meu micro aqui. Depois o pessoal faz um mais bonitinho para vocês. Em vermelho é toda a fase de preparação. Nós temos 4 anos. Vocês vão ver em vermelho e amarelo é a fase de início. Em vermelho é a fase de preparação. Em amarelo é a fase de testes e revisão. Fala, Mário. Marinho deu uma sugestão do senhor apontar com o próprio mouse. Com o mouse? Ah, boa sugestão, Mário. Consegue ver? Esse vermelhinho aqui, ó, a legenda está aqui embaixo. Aumenta a escala. Aumentaria eu facilmente se eu soubesse onde. Bem embaixo ali, ó.
Não é aqui? Ah, aqui. Ah, puxa vida. Mais um. Mais um. Puxa vida, tá vendo? Suas sugestões são sempre bem-vindas. Em vermelho, fase de preparação. Em amarelo, a fase de testes, experimento. É a hora que a gente aplica o aprendizado e a gente começa a ver o que vai dar certo e o que não está legal. E a fase terceira é o que a gente espera, né? Já chegar em 2015, 2016, trabalhando mesmo a todo vapor, trabalhando para pôr em prática e trabalhando mesmo para aquilo acontecer, tudo que a gente preparou. No fundo, nunca vamos deixar de preparar. Mas eu pus aqui em vermelho a fase de preparação para mostrar assim, a fase de preparação ela vai ser muito intensa em 2013. Dá para perceber, né? Vermelhinho para tudo aí. Esse primeiro quadro aqui, você vai ver que é evangelizar, educar. Lembra, a minha mãe falou assim, eu vejo preparar ali, ou estruturar como começo de tudo. E é exatamente isso que a gente está pensando mesmo, né? Organizar, ela tem um sentido um pouco diferente, porque é o seguinte, ali, aqui, peraí, tanta coisa, aqui ó, está escrito espaços e procedimentos, e no outro lado, arquivos e documentos. Nós entendemos que a igreja está muito desorganizada, nossa igreja está muito desorganizada. Tanto os nossos arquivos, as sociedades internas, esses benditos livros, meu Deus, estão um pouco, os que estão bem, estão um pouco organizados. Mas tem alguns, tem uma sociedade, não vou dizer, não quero que ninguém leve isso de forma pessoal, mas eu tenho que ser sincero. Uma sociedade entregou o livro de atas. Sabe como é que era o livro de atas da sociedade? Uma folhinha assim. Está aqui o nosso livro de atas. Tudo bem, é o que tem para o momento, né? Eu entendo isso. Isso não é culpa de vocês somente. Tem muita gente hoje sendo secretário que nunca aprendeu a ser secretário. Tem gente tesoureiro de sociedade interna, é que nem rainha da Inglaterra, algumas vezes, nem todos. Tem alguns que funcionam. Mas alguns são que nem rainha da Inglaterra. O presidente pega a verba, gasta a verba e fala para o tesoureiro, já usei a verba toda. O tesoureiro não foi preparado, o presidente não foi preparado. Fala, irmã. Por isso que eu fiz a exceção, disse nem todos. Nós temos congressos, dando treinamento, cada tipo. Eu sei, mas eu quero defender a SAF, por exemplo, SAF. Diz, lá no seminário nós temos uma matéria, não contem para ninguém, essa é uma matéria secreta. A matéria agrade a SAF. Brincadeira. É uma matéria que ensina os pastores, não briguem nunca com a SAF. É verdade. E pode ver que todos os pastores sempre falam assim, não entre, pastor brigou com a SAF e acabou o pastorado dele. Já viram? Podem ir pesquisar nas igrejas. Pastor brigou com a presidente da SAF, brigou com as mulheres, em um ano ou um pouco mais no máximo, ele está fora. Não, as mulheres, lógico, estou falando da tesouraria, a gente recebe os relatórios de tesouraria, tudo. Mas alguns tesoureiros estão vendidos, não receberam treinamento para trabalhar. A prestação de contas da tesouraria de algumas sociedades é simplesmente, pior, inexistente. Se preocupam em dar um relatório de trabalhos, mas nunca dizem quanto gastaram para fazer aquilo. Então a gente nunca sabe quanto a sociedade realmente empenhou. A verba que nós demos é mínima. É a verba para pagar o ônibus para todo mundo ir no shopping e acabar. Então, mas isso não quer dizer que vocês só gastaram aquilo, a gente sabe disso. Bom, irmãos, nós entendemos que precisamos organizar. Os espaços da nossa igreja estão mal utilizados. Nós temos uma sala que era a antiga sala pastoral. Depois de um tempo eu comecei a chamar de depósito pastoral. E hoje é a sala do caos pastoral. É aquela sala, eu convido você a descer no salão embaixo,
logo depois da cozinha tem um vidro. É para expor mesmo, né? Quero que vocês olhem para dentro daquele vidro e me digam, essa é sala do quê? É a sala do põe lá. Sabe aquele negócio? Tem um negócio ali jogado. Ah, põe lá naquela sala. Nós precisamos organizar os espaços. Desde organizar em termos de uma reforma em alguns espaços, até organizar mesmo. Dizer para que serve esse lugar. E nós precisamos organizar procedimentos. Vou dar um exemplo. Chega um visitante, nós temos visitantes lá. Sejam bem-vindos. Família dos seus santos, André e esposa. Já vieram outras vezes, por isso que a gente não os cumprimentou no início. Chega um visitante, entra na igreja. Se ele vier no dia que tiver o plantão de um diácono, é uma maneira de funcionar a recepção. Se ele vier no plantão do outro, é uma outra maneira. A comissão de recepção tem os cartõezinhos para entregar. Tem domingo que entrega, tem domingo que não entrega. Tem domingo que a gente anuncia os visitantes e pergunta os nomes. E pede para cumprimentar. Tem domingo que a gente não pergunta o nome e não pede para cumprimentar. E tem domingo que só pergunta o nome. Estou dando só um exemplo. Procedimentos. A gente não funciona sempre igual. Então, a gente se perde. Procedimentos de horário de trabalhos. Mesmo do culto à noite, que vocês reclamam, não tem um horário nem para começar. Para começar até tem, mas para terminar, a gente quer trabalhar com isso. Tá? Tentar organizar a igreja para proceder adequadamente. Escala de música. Tem quarta-feira que eu tenho um instrumentista, tem quarta-feira que eu não tenho. Tem que ter procedimentos. Como fazer? Nunca vai ter. Então como é que a gente vai fazer? Vai ser tal jeito. Tem um procedimento, não importa qual, tem que ter um procedimento. Procedimento para um ensaio, procedimento para uma reunião. Como é que funciona a reunião da UPH? Tem que ter um procedimento. Então esse primeiro semestre, nessa parte de organizar, nós vamos trabalhar muito com isso. Tentar chamar as diretorias, vamos ver o procedimento da reunião. Irmãos, temos sociedade interna que fez uma reunião no ano para eleição. Que é óbvio, né? Tinha que eleger, né? Se não precisasse eleger, eu tenho quase certeza, não estou dando absoluta, que talvez não teria reunião. Então, assim, tem que ter procedimento. Vamos estudar os melhores procedimentos, como fazer. Isso é organizar. E os documentos de todos os tipos, documentos da propriedade, documentos que têm a ver com cartório, documentos que têm a ver aí com a vida interna da igreja. Por exemplo, teve um batismo. Dá para a família que batizou uma criança um registro. Olha, seu filho foi batizado tal dia. Como é que eles chamam? Certificado de batismo, de profissão de fé. Fazer sempre igual. Para a pessoa, sabe, isso é organizar. Então, documentos de todos os tipos. Lógico, nós temos cuidado com alguns documentos muito importantes. Livro de atas do conselho, documentos que entram no conselho. Esses são mais bem guardados. Mas está faltando arquivo. Isso fica na mão do secretário. O secretário guarda aquilo em casa. Nós temos que ter um arquivo aqui na igreja, um lugar para arquivar documentos antigos. Nós deveríamos ter uma estante de arquivos só com os livros de atas das sociedades. Eu quero fazer uma pesquisa no livro de atas da UCP. Todos estão aqui, ó. Tá bom? Eu vou passar rapidamente. Depois, uma outra hora, vocês podem ter isso em mãos. Eu só vou explicar esse primeiro ano de 2013. No caso estruturar, veja, ali eu estou falando de espaços, procedimentos, arquivos, documentos. Isso é uma coisa bem específica. Vamos fazer uma força-tarefa para trabalhar com isso. Irmãos que gostem de trabalhar com isso, tem que nos procurar e falar, eu quero trabalhar nessa área. E nós já temos alguns que vão ter que trabalhar porque têm mais aptidão e precisam trabalhar porque estão envolvidos nisso. Nessa parte estruturar, nós vamos dar cursos e treinamentos, principalmente aqui a partir do segundo semestre. Está vendo aqui? E no primeiro semestre, nós vamos estruturar o seguinte, trabalhar com áreas, seleção de nomes,
começar a pesquisar entre os irmãos, grupos de trabalho. Alguns treinamentos vão começar antes, principalmente na área educacional, de preparação de professores. Mas outros treinamentos vão começar no segundo semestre, com cursos mais específicos. Por exemplo, nós vamos fazer um treinamento para como liderar uma reunião, para presidentes de sociedades, diretores de departamentos, como liderar uma reunião. Um treinamento da liderança de curso, de grupo musical. Como liderar? Ou será feito um treinamento aqui, a maior parte será feita aqui, para diminuir os custos, e alguns muito específicos feitos fora daqui, com pessoas mais preparadas, ou talvez até um curso oferecido mesmo, tá? Então, nós vamos trabalhar nesse primeiro ano com esses treinamentos e, a partir do segundo ano, começar a experimentar as pessoas nas determinadas áreas. Então, por favor, irmão, participe. A gente dá um curso um treinamento aqui, parece 3, 4 pessoas. Aí as pessoas dizem, por que a igreja não funciona? Ele é presidente da mocidade ou da UPH, tem um curso aqui para dirigir uma reunião, ele não vem. Porque ele pensa que é mais uma programação da igreja. Então ele pode vir ou pode não vir. Nós precisamos trabalhar sério nessa área. Educação. Você vai ver que é um ano de treinamento. Não que a gente vá parar de dar aulas. As aulas vão continuar, os professores que estão na ativa vão continuar. A maior parte deles onde já está. Só que tem um detalhe. Nossa igreja não tem professores substitutos para todos os times. Nós não, professores para adolescentes, para crianças, para classes específicas de jovens, nós não estamos encontrando pessoas disponíveis. Alguns têm preparo, mas não têm disponibilidade. E outros têm disponibilidade e não têm preparo. Nós queremos pegar essas pessoas que têm disponibilidade e dar um curso, treinamento anual, que só vai começar no segundo trimestre. Está vendo aqui, ó? Desculpa, eu estou apontando com o dedo achando que vocês estão vendo aqui a tela, né? Aqui, ó. No segundo trimestre, começa uma classe de escola dominical de preparação de professores. Tá? Eu convidei 2 irmãs, estou fechando com elas esse curso. Como agora é período de férias, são pessoas da área educacional. Eu não estou revelando o nome porque elas têm a chance de me dizer não, então eu não quero revelar os nomes ainda. Eu fiz a chantagem que precisava, igual o Farel fez a Calvino. Se você não for, será que Deus não vai te amaldiçoar? Só não foi com essas palavras, né? Eu falei com elas são pessoas que tenho certeza vão poder ajudar muito novos professores. E nós queremos fazer, essa classe ela vai funcionar assim, quinzenalmente. Ela vai ter 2 turmas. E essas 2 turmas vão ter aulas quinzenais. Por quê? Porque professores que já estão na ativa e querem participar, podem ter um momento, por exemplo, deixar o substituto num determinado dia e assiste a aula. Então, nesse primeiro ano, a gente vai ter essa facilidade para a gente tentar ajudar os irmãos todos a participarem, mesmo aqueles que já estão na ativa. Você não precisa sair da sua sala, continua lá, mas se quer participar desse curso, ajude a ter um bom substituto para você e o substituto poderem fazer o curso, um numa quinzena, outro na outra. Tá bom? Então, na área educacional, esse é o nosso grande investimento agora. E na área de evangelismo também. Nós entendemos que tem que ter um treinamento específico para evangelismo. Para isso nós queremos contar com os nossos missionários, como a dona Débora, a irmã Esther, que estão aqui conosco, no tempo pelo menos que a irmã Débora estiver, com outros irmãos, trazidos especificamente, o próprio pastor, para a gente falar de trabalhos missionários, mas evangelismo, nós vamos trabalhar com evangelismo, principalmente evangelismo pessoal. Falar de Cristo para outras pessoas. Tá?
Então nós queremos trabalhar com missões urbanas, que já é um outro sentido dessa coisa, que é a ideia de como que a igreja pode atuar no espaço urbano. Por exemplo, aqui não tem uma favela próxima, até tem aqui embaixo, mas não é uma favela, tem ali na Vila Nova York. Onde mais? Ali na Vila Ema, a do Mata Porco, mas são até distantes de nós, não fazem tão parte do nosso raio de ação. Então não é o nosso caso aqui a gente fazer um treinamento para trabalho em favela, pelo menos agora. Mas talvez um trabalho com jovens. Uma coisa que não citou, e que eu praticamente... Outra coisa que eu não fiz é beber água, eu vou beber. Eu não gostaria de beber água, não. Eu gostaria que fosse reavivar a biblioteca da igreja. Porque sem leitura, principalmente literatura cristã, não há desenvolvimento. Mas eu já vou adiantar, mãe. Eu já vou adiantar para a sua frustração. Minha frustração, porque... Vou adiantar para a sua frustração, que eu também amo ler, mas o nosso projeto de biblioteca não está contemplado nesse início, porque assim, do jeito que a gente funcionava a nossa biblioteca, ela não estava sendo utilizada. Então nós precisamos primeiro preparar em algumas outras áreas. Eu sou a favor da gente trabalhar com biblioteca baseado nas nossas áreas. Por exemplo, nós vamos ter um treinamento de evangelismo de missões urbanas. Então a gente ter livros de missões urbanas para usar no curso. E esses livros depois serem disponibilizados para consulta. Tá bom? Vai ter que aguardar. Continue triste, por enquanto. Então, na área de evangelização, nós queremos fazer um trabalho de treinamento. Mas esse tem que ser um treinamento que, por exemplo, talvez nós tenhamos, no segundo semestre, esse treinamento numa sala de escola dominical. Um treinamento mais específico e depois um treinamento mais contínuo. Porque todo crente tem que saber o básico do evangelismo pessoal. Não pode ser os especialistas do evangelismo pessoal. Todo crente tem que saber o básico. Mas não é evangelismo nesse estilo. Eu encontrei uma pessoa na rua e vou falar de Cristo. É também. Que a gente não sabe, né, o que é a obra do Espírito Santo. Tem que falar imediatamente, mas também o evangelismo do discipulado. Há uma igreja com um trabalho muito bem sucedido aqui no grande ABCD, lá em Diadema, a igreja do Valmir. Eles fizeram uma experiência de discipulado. E o Valmir, a gente tem muita amizade, o Valmir me falou de como está funcionando o discipulado. Ele disse que atualmente eles têm 30 pessoas em discipulado na igreja. Como é que funciona? Uma pessoa ou uma família, nós queremos discipular alguém. Eles encontram um parente ou um vizinho ou um amigo de trabalho e começam a fazer visitas regulares e apresentar lições para eles. Eles têm 30 pessoas sendo discipuladas na igreja neste momento. Eu vou chamar o Valmir para trazer o curso, o projeto deles para nós. Para a gente ouvir dele. Nós não precisamos inventar a roda. A roda já foi inventada. Nós só vamos pôr uma calota diferente. Fala, menina. Posso falar a minha experiência pequenininha? Se é pequenininha, pode. Pode. Eu tenho usado o método de alicerces firmes. É um método que foi usado pela missão As Novas Tribos e que também foi adaptado. Ótimo. Olha, é uma maravilha. A gente vai simplesmente seguindo aqueles passos. São isso. 54 lições. O difícil é arrumar uma casa que queira, né? Veja, mas a gente vai perguntando. Mas é isso, irmã Débora. A senhora vai trazer, a senhora vai nos ajudar, falar assim, olha, eu fiz isso, eu acompanho esse método, quais são as lições que eu tirei daqui, o que eu aprendi que dá certo, que não dá certo. Apresentar para outras pessoas que querem. Nós não queremos, vamos contratar a irmã Débora, nós temos que parar com ela, vamos contratar a irmã Débora para fazer o evangelismo pessoal da igreja. Não, gente. Isso é coisa de todo crente. Jesus Cristo disse, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faz o discípulo,
ensina o discípulo, inclui o discípulo no reino. É isso que nós vamos fazer. Um treinamento na área de evangelismo. E, alguma medida, todos os crentes terão de passar por pelo menos um treinamento básico na área de evangelismo pessoal. Tem alguém aqui que tem um parente não crente? Que não serve ao Senhor? Tem alguém? Com um? Pelo menos um? Tá bom. Se você tem pelo menos... Eu estou falando um parente. Eu podia perguntar, tem um vizinho, né? Aí é que eu já sei a resposta. Se você tem pelo menos um parente, você ama o seu parente? Filho, marido, esposa, pai, primo, tio, tia, não importa. Primo de 5º grau, cunhado, concunhado, não importa. Você ama essa pessoa? Você tem de falar de Jesus Cristo para ela. É a prova que você vai dar. Você realmente a ama de verdade. Esse é o objetivo. Irmãos, no segundo semestre aqui, nós vamos fazer testes práticos de evangelismo. Aí significa a gente começar a fazer o trabalho que a gente aprendeu. E a gente vai estar aí aperfeiçoando. Então a gente está, à mesma medida que está estudando, está praticando. E espero que nos próximos anos, como vocês podem ver, a gente entre na fase de testes, de trabalho e de manutenção. Irmãos, eu sei que o horário já deu, eu ouvi o sinal. Só ouvi um, para falar a verdade. Deu 2? Mas eu disse que eu só ouvi um, né? Eu quero encerrar dizendo o seguinte. Igreja Presbiteriana de Vila Formosa, meus queridos irmãos, é hora da gente olhar para a nossa igreja com mais carinho. Eu sei, a igreja não é perfeita, não agrada a todos, mas nós todos temos de trabalhar nela. Deus nos deu uns aos outros para nos ajudarmos em amor a crescermos. Esse negócio de ficar reclamando do que os outros não fizeram, ou reclamando do que fizeram, não ajuda, não resolve. Pode ter reclamação sim, mas com o objetivo da gente crescer. Nós não podemos chegar em casa e reclamar para as paredes. Nós precisamos sentar e falar, olha, nós somos um só corpo em Cristo Jesus, membros uns dos outros. Quando o mundo realmente acabar, nós vamos todo mundo para o seio do Pai Celestial, encontrar-se com Cristo. E se você é atento para as coisas do final dos tempos, eu devia ter deixado para eu pôr a propaganda do trabalho. Se você é atento para o fim, olhar para o que Deus vai cobrar de nós no final, quase sempre você vai ver Jesus Cristo fazendo um balanço das coisas, e elas são sempre assim: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas tem gente fazendo a seguinte leitura: servo bom e fiel. Em lugar de foste fiel no pouco, tem muito servo fazer foste pouco fiel. Fiel no pouco não significa fui fiel no que eu pude. Fui fiel no que Deus deu. No que Deus me deu, eu fui fiel. Não importa se eu recebi 1, se eu recebi 2 ou se eu recebi 5. Eu fui fiel. Eu não negligenciei. Sobre o muito, te colocarei. Esse é um desafio de Deus, não meu. Para a sua vida. A nossa igreja vai perseguir o desejo de fazer você ser um crente fiel. Fiel nos dízimos e nas ofertas. Fiel no trabalho. Fiel no seu tempo. Há pessoas fiéis nos dízimos, mas infiéis no tempo, infiéis no trabalho.
E essas coisas são intercambiáveis. E nós temos de ser fiéis no que Deus nos dá. Tudo para a glória de Deus. Tudo para Deus. Não é para engrandecer o nome da Igreja Presbiteriana de Vila Formosa, pelo amor de Deus. É só para a gente chegar no final e todos nós, como um só corpo, uma só família, podemos chegar diante de Deus, cada um de si, né? Está aqui, Senhor. Nós preparamos o Senhor. Eu, como pastor, a função que Deus vai exigir de mim não é viver a sua vida cristã. É preparar você para vivê-la. É isso que Deus vai exigir do conselho da igreja. Vocês foram lá no conselho, dê a vocês um prédio, dê a vocês tantos membros. O que vocês fizeram? Nós não podemos mais trabalhar para a manutenção do nosso trabalho, irmãos. Há muitos anos nós trabalhamos para a igreja se manter. Vamos trabalhar para a igreja crescer? Vamos trabalhar para a igreja assumir seu papel tão importante, um presbiterianismo, que é uma mensagem tão correta, tão coerente. Vamos trabalhar para a igreja se mostrar mais? Eu falei para vocês, nós temos que mostrar o reino. As pessoas nem sabem o que é uma igreja presbiteriana. Vamos trabalhar. É hora de trabalhar. Tudo para a glória de Deus. Agradeço a Deus imensamente a oportunidade que a gente teve de sentar com o conselho de disposição aberta para servir ao Senhor. Nós não sabemos fazer planejamento estratégico, não somos de empresa nenhuma disso. Talvez vocês aí saibam melhor do que nós. Nós queremos contar com vocês, mas nós nos dispusemos a fazer. Agora é hora de aperfeiçoar e praticar. Vamos ficar em pé e vamos orar? Marcos, já assume ali para a gente ter um momento do tríplice amém. A bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre esse projeto nosso. Acredito que deu tudo certo para gravarmos esta mensagem, que poderá ser gravada para você num CD, num DVD, com o objetivo de que você, principalmente aqueles que estão assumindo liderança, tenham aqui uma exposição básica para relembrar. A gente, ao longo do ano, vai repetir e fazer aplicações mais claras de todas essas avenidas que nós apresentamos. Queremos compartilhar com vocês o máximo possível a mesma visão, a mesma missão, os mesmos valores que vocês já conhecem e tornar isso uma realidade da nossa igreja por esses próximos 4 anos. Contamos com as suas orações, elas ajudarão a sua fé e ajudarão os outros a seguirem na mesma direção. Pai, nós louvamos o Senhor porque Tua palavra é perfeita. Ela não propõe caminhos errados, ao contrário, o caminho dos homens pode até parecer direito, mas é o caminho do Senhor que é perfeito. Nós queremos seguir o Teu caminho, Pai. Nós desejamos trabalhar, Pai, segundo esses planos que o Senhor nos concedeu, para o Teu inteiro agrado. Dá-nos mais esclarecimento e dá à Tua igreja mais disposição, Pai. Conceda às nossas famílias uma alma mais entregue ao Senhor. Conceda aos Teus filhos, Pai, o desejo de viver em comunidade, como a Tua palavra prescreve. Quebra, Senhor, este sentimento às vezes tão individualista que permeia a maneira como nós somos igreja. E nos ajude a viver para os outros, principalmente para os nossos irmãos. Que a misericórdia do Senhor seja derramada sobre a nossa igreja. É um projeto de 4 anos, mas sabemos que é um projeto de uma vida inteira, para o qual nós pedimos Tua bênção, pedimos a Tua graça, clamamos pelos recursos que só o Senhor pode nos dar.
e pela direção do Teu Santo Espírito, para que a cada passo dessa jornada Ele nos ilumine, abrindo portas também, nos direcionando, não para a nossa vontade, mas para a vontade dEle, para que venhamos a realizar a Tua obra aqui, Pai, com muito fervor, com alegria no coração, colhendo os frutos que o Senhor nos der, porque somos Teus cooperadores. Nós clamamos em nome de Jesus Cristo, e que a graça do nosso bom Deus, que é Pai, e o amor de Jesus Cristo, o Deus Filho, bem como as ternas e eternas consolações do Deus Espírito Santo, repouse sobre nós, sobre vós, meus amados irmãos, e sobre toda a nossa família da fé espalhada pela face da terra. Hoje e todos os dias até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus amados irmãos. Bom domingo para todos. Até a noite, se Deus quiser.